Oi, eu sou a Carol Chiovato e eu tive um vídeo que fez um sucessinho sobre a caça às bruxas não ter sido na Idade Média e eu recebi esse comentário aqui muito legal da Letícia Dias. Vou ler aqui para quem usa leitor de tela, rapidinho. Nossa, e esse ano eu li 2 livros ambientados na Idade Média, séculos 12 e 14, e os 2 tinham mulher sendo acusada de bruxaria. Risos do que acontece. É possível ter mulher sendo acusada de bruxaria nos séculos 12 e 14. O que a gente tem que pensar é o seguinte: quase todas as sociedades em que há a crença em bruxas, em seres humanos com poderes sobrenaturais de alguma forma, que normalmente voltam esses poderes para atingir outras pessoas maleficamente. Essa é uma definição das mais correntes do que seria essa bruxaria vista por uma sociedade que crê em bruxas. Tem gente sendo acusada de bruxaria e perseguida por esse crime no Império Romano. Então, assim, é perfeitamente cabível, dá para acontecer. Qual que é a diferença e por que eu falei que as grandes caças às bruxas não foram na Idade Média? Porque quando a gente pensa nos grandes pânicos, nos grandes julgamentos e na figura da bruxa satânica, que é a bruxa que tem pacto com o diabo, isso foi no início da Idade Moderna e era isso que eu estava explicando. Você não tem essas grandes caças, essas acusações, esses momentos de histeria coletiva que inclusive resultam em linchamentos e às vezes em queima promovida pela própria vila, pelas próprias pessoas, entende? Então essa que é a diferença, porque antes, ali na Idade Média, entre os romanos, entre os gregos, entre muita gente, acreditava-se que existia magia e que essa magia ela era manipulada por pessoas que nasciam com essa habilidade. Então tá no seu corpo. Você nasceu às vezes em alguma circunstância especial, às vezes numa determinada época do ano, às vezes você nasceu dentro do saco amniótico sem ter se rompido, que é o que eles chamavam de nascer empelicado. Tem algumas condições que faziam as pessoas serem suspeitas de bruxaria. Bom, ser filho, neto de bruxa também era um fator. Então, antes a bruxaria era vista como intrínseca da pessoa e ela podia ser vista tanto como má quanto como boa. E daí dependia do que a pessoa fazia com isso. Tinha sim pessoas que eram acusadas de charlatanismo, porque ao contrário do que a gente gosta de julgar, as pessoas não eram tontas, elas tinham uma crença. Assim como hoje em dia tem pessoas que não têm a menor dúvida da existência de Deus, por exemplo, naquela época as pessoas não tinham a menor dúvida da existência do diabo. E qualquer coisa que acontecia, elas iam atribuir ao diabo ou a algum instrumento do diabo, no caso, as bruxas. E daí isso foi já no início da Idade Moderna, a ideia de bruxa satânica, a ideia de que mesmo quando está fazendo um bem, a bruxaria vem do mal, porque ela só pode ser um poder do diabo. Os seres humanos normais, eles não nasceriam com esse poder. Então, o que mudou ali nesse início da Idade Moderna foi que os demonólogos, os teólogos, eles meio que chegaram a essa conclusão, e daí tem muitos documentos e muita gente que argumenta, mas essa bruxa vai curar? Não tem possibilidade dessa bruxa ser do bem, porque ela está fazendo uso de um poder maligno. E por que esse poder da bruxa era visto como maligno? Vamos pensar que a gente está numa época em que as relações de poder elas estão se estabelecendo de uma forma em que você tem poder porque você nasceu assim, você é filho do conde ou porque você é filho do rei. O poder das bruxas é visto como antinatural, ao contrário do poder dos reis, que é uma coisa extremamente natural, tem na natureza, afinal de contas, né? A forma da bruxaria, ela é uma forma de subversão do poder, porque geralmente as bruxas, eu uso no feminino, mas vamos lembrar que tinha bruxas também, elas vêm de cenários pobres, não são todas, mas em geral. E pessoas pobres não têm poder. A gente está pensando em sociedades estáticas, sociedades sem possibilidade de ascensão social. Então você tem alguém que pode subverter as relações de poder. Essa subversão das relações de poder, ela obviamente não é vista com bons olhos pelas pessoas que estão exercendo o poder que seria natural, o poder que veio de Deus, como nessa época, aliás, é bem difundida a origem divina dos reis. A crença em bruxas, ela envolve muitos fatores externos ao contexto da bruxaria.
envolve crença, mas envolve crença num nível maior. Não só crença em bruxas, mas crença em como funcionam as bruxas no grande esquema das coisas, envolvendo o diabo, envolvendo Deus, envolvendo os emissários de Deus na Terra, que daí seriam os representantes do poder oficial. Percebe que existe toda uma retórica que alimenta isso e que sustenta isso. O que a gente tem na Idade Média antes são crenças separadas, né? Então não tinha todo um sistema que já tinha refletido sobre isso. A gente tem sim Bíblias falando, não, bruxa do mal, mas as traduções da Bíblia no início da Idade Moderna, elas foram incluindo a palavra bruxa aos poucos. Isso é uma coisa para um outro vídeo, talvez.